E aí, pessoal, vamos iniciar mais uma live aqui. Só aguardando aí o participante. Boa noite. Boa noite, Almir. Tudo bem? Tudo bem, Opa, graças a Lucas, como Deus. é que tá? Tudo na paz? Primeiramente, quero te agradecer aí por ter aceitado o convite. Essa, sem dúvida, vai ser uma live excelente. Eu que agradeço a você pelo convite. É uma honra, satisfação imensa, né? Poder estar falando com você, estar falando com todos os torcedores. Pede para você em agradecimento, né? Para ver que eles também vão estar divulgando o trabalho deles. Perfeito. Almir, travou um pouquinho aqui. Você tá conseguindo? Agora eu tô te escutando bem. Agora sim. Agora também estou lhe ouvindo. Eu acredito que deve ser. Vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, né? Eu sou vice-presidente do Clube Vamos Desportivo lá. Macaense. Gostaria aí que o senhor Almir, né, se apresentasse aí para o pessoal, por favor. Pronto. Ok. Eu sou Almir, sou um funcionário público aqui no município, cidadezinha pequena aqui do interior da Bahia, cidade de faixa de 22 a 25 mil habitantes, né? Hoje, como eu sou funcionário público, estou no cargo de diretor de esporte, né? A gente acaba sendo até diretor, né? Que o envolvimento da gente com Bacana. a garotada é muito grande, Então vamos lá, a gente montou o roteiro, né? Vamos dar início aí. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer aí certo? é como sua trajetória se desenvolveu até chegar aí ao cargo de técnico e diretor aí do clube? E gostaria que você me contasse um pouco mais sobre o projeto do clube. Anteriormente, há uns 30 anos atrás, de adulto, né? E com o passar do tempo, sabe, questões políticas, né? A equipe acabou ficando um pouco afastada. Eu jogava, né? Cheguei a jogar, cheguei até para São Paulo, tal, mas tive muito problema de contusões. O tamanho também não ajudou muito, né? E aí eu não estava muito satisfeito com o trabalho, com algumas coisas assim que eu estava costumava jogar dia domingo, esses babazinhos de amizade, né? De coroa. E acabava passando a tarde um pouco bebendo com a turma. E aquilo não tava me deixando satisfeito. Aí eu comecei a pedir até a Deus, me apeguei a Deus, para ele me dar um outro caminho que eu tivesse uma diversão, a não ser essa que não estava sendo legal. Tá todo domingo bebendo, 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 chegava em casa já cansado, aí acabava não tendo nem uma diversão com a família. E de repente um colega, muito amigo meu, a gente jogava junto, ele me falou, rapaz, tem um filho de um amigo meu ali que joga muita bola, e o pai e a mãe estão procurando ele, estão procurando colocar ele numa escolinha, para ele desenvolver um pouco, e tentar levar ele para fazer teste no Bahia, no Vitória. Aí a família é muito minha amiga, aí eu comecei a me interessar em observar fora, nas outras cidades, as escolinhas, competições, dentro mais ou menos da idade dele. E aquilo ali eu acho que foi já um indicado de Deus. Comecei a me interessar. E aí comecei já a fazer até pergunta nas próprias escolinhas, comecei a observar, comecei a procurar outros professores que eu sabia que já tinham um conhecimento mais elevado do que o meu. Comecei a procurar preparador físico para me orientar em relação a determinado trabalho, se podia, não podia, de acordo com a idade das crianças. Abri uma escolinha
5 ou 6 anos para a gente poder desenvolver. No primeiro ano já começou a surgir a oportunidade. Já começamos a levar garotos para frequentar outras equipes. E aí nós vemos desenrolando até então, hoje, graças a Deus. Além de você ser técnico, diretor, você ainda é fundador do clube, né? Com certeza, porque a cidade é pequena, né? Então tem outras escolinhas. Mas a gente tem sempre algum amigo, a gente tem sempre, assim, um colega, quando não está jogando, então chama, ele vem para cá, começa a ajudar a gente já dá uma função, preparador físico, muitas vezes muitos viajam com a gente como massagista, outros já vai como roupeiro, sempre a gente tem um amigo que está presente com a gente para ajudar. Essas pessoas de confiança, né? Para poder fortalecer nosso projeto, né? Nosso time aqui de Macaé também surgiu através de um futebol, no final de semana, uma pelada. A gente tinha muita vontade de jogar uma pelada entre amigos, algo que fosse bem organizado. Aí onde a gente iniciou. A gente foi lá, a gente montou essa pelada. Aí só que também a gente não estava satisfeito só com isso. E aí é até um pouco parecida a história. Aí a gente também, porque, por exemplo, eu também tinha o sonho, né, de me tornar jogador profissional, acabou que eu não consegui. Eu juntei o útil e agradável. Eu e o meu outro amigo, que somos os fundadores do clube. Aí a gente estava lá com o futebol, falando, não, vamos montar um clube amador e vamos disputar aí alguma coisa, vamos levar isso adiante. E foi também dessa forma que a gente iniciou. Graças a Deus a gente está aí há quase 4 anos já. Cada dia mais evoluindo, conseguimos confeccionar o primeiro uniforme, alguns materiais, por exemplo, a gente confeccionou recentemente a máscara. Até é bom mostrar, quem estiver assistindo a live aí que for de Macaé ou região, a gente está vendendo, que a gente também tem um projeto social. O Nunca Será Apenas Futebol. E aí, a cada venda, a gente vai estar doando uma máscara. Ou seja, se a gente vender 50, a gente vai doar mais 50. E aí por diante. Quanto mais a gente vender, mais a gente vai doar. Tá? E... Muito importante isso, interessante. Aqui também nós mandamos fazer umas, e aí estou até guardando chegar, que é para justamente a gente passar, né, para a molecada, porque isso aí já ajuda a divulgar, principalmente para a cidade já mais evoluída, né, a cidade grande, e aí facilita tanto para o trabalho de vocês, até para ajuda também, para poder divulgar na hora de um patrocínio, alguma coisa, fica bem mais fácil. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer vocês recebem algum investimento externo, como do município, para fomentar o esporte e os projetos sociais na sua cidade? Veja bem, aqui a gente conta com a ajuda do poder público em relação a transporte. Recentemente agora, eu não fui com a equipe o Screte, mas eu recebi um convite de Nau Baiano, ex-profissional, que agora também está trabalhando como treinador, inclusive no Estrela de Março em Salvador, e parece que ele vai agora tomar conta do Sub-20 do Juazeirense. Aí ele me convidou que eles têm a Copa da Favela, né, que já está até com um nome grande no país, e eles fazem, final do ano eles fazem na capital, e também fazem no interior. Aí recentemente ele me convidou, veio aqui ver meu projeto, gostou muito da molecada, gostou do trabalho, e aí nós viajamos. Eu fui pedir ao prefeito, através de um vereador também, que é pai de um garoto lá no Instagram, ele cedeu o ônibus, levou a gente lá, que era um pouco distante, próximo a Jiquié, ficamos disputando a Copa por 10 dias, e no dia que concluiu a Copa, ligamos para ele imediatamente o ônibus. E em relação a quando a gente necessita de comprar bolas, o comércio é pequeno, mas a gente sempre pede, tem aqueles amigos que já acreditam na gente, confia muito no nosso trabalho, mas é aquilo um pouco preso ainda. Não é, vamos se dizer assim, um patrocínio que a gente possa expandir cada vez mais. Mas eu acredito que com o passar do tempo a gente chega lá, com fé em Deus. O esporte aí, no caso, é valorizado, né? Pela prefeitura.
Veja bem, inclusive hoje eu estou como diretor de esporte. Eu tive uma conversa com o prefeito no ano passado, e aí procurei saber dele se ele ia fazer alguma competição no município. Aí na época ele disse que estava na dúvida. Aí eu tinha feito um projeto, aí apresentei a ele, disse, não, prefeito, se você quiser aproveitar esse projeto aqui, eu estou dando esse presente. Aí ele disse, não, vou pensar. Aí logo depois me chamou o diretor de esporte do município. Aí logo em seguida eu organizei, fiz uma competição aqui com as 20 equipes do município, né? Foram jogos lá e cá, a partir das oitavas, e nós chegamos numa final aqui com 2 equipes da zona rural, e foi calculado que deu, nos 2 jogos da final, deu na faixa de 5 mil pessoas aqui na zona rural, né? O pessoal gostou demais, né? Estávamos nos organizando agora para fazer a competição dos coroa, acima dos 40, e uma competição feminina. Mas aí, infelizmente, teve esse problema da pandemia. Então, antes da função, eu já fazia da garotada, sub-15. Aí eu estou fazendo esse ano, estava fazendo esse ano, sub-15, sub-13. Eu chamo aqui a Copa União. Essa é a quinta, que envolve todas as equipes da região. São muitas cidades próximas aqui, tem umas 8 cidades próximas. Aí cada qual coloca uma equipe, e aí a competição é bem disputada. Tanto que já foram 5, e nenhum ano repetiu o campeão. Nós mesmo que fazemos, fomos campeão um ano, chegamos 3 anos na final, mas ficamos de vice, inclusive perdemos os pênaltis. É um campeonato bem disputado, né? Isso é bacana. Aqui, com relação a apoio de prefeitura aqui na nossa cidade, infelizmente não tem. Com relação ao esporte, né, em geral, não digo só o nosso clube, não. Não é valorizado, infelizmente, não tem. Inclusive, campo público também de qualidade não tem. Tem um, só que está bem maltratado, e tem outros 2 campos aí, 2, 3, que são públicos, porém, pela malícia de algumas pessoas que moram próximo ao campo, gostam de usar o campo como se fosse particular. E aí cobra para outras pessoas utilizar algo terrível, né? E infelizmente acontece. Mas, graças a Deus, isso para a gente não é um empecilho, né? O nosso clube sempre consegue encontrar aí algum campo bacana para poder treinar, para poder jogar. Sempre quando a gente precisa, a gente consegue encontrar. Não precisa ter que passar por essa situação chata. Indo para a terceira pergunta, eu gostaria de saber como foi participar da Copa Itaberaba, né? Você já até falou um pouco aí. E como os atletas se sentiram ao ter esse contato com uma competição de... Essa Copa Itaberaba, para nós, assim, principalmente até para mim, para o nosso trabalho, assim, disparado, eu acredito que o melhor trabalho da gente, porque nós fomos para essa competição com parceria que eu já tinha umas amizades aqui com os amigos que são professores também, de Camaçari, que é uma cidade grande, inclusive Paulo Máscara, tinha amizade também, que foi criada até nessa Copa, com Fernando Niquima, eu acredito que ele vai estar aí nos ouvindo, foi quem me fez o convite para ir para Itaberaba, e tínhamos também um pastor, que ele veio de Minas, lá de Timóteo. Então, quer dizer, fomos 4 professores, cada qual levou uma quantidade de jogadores. E quando chegamos lá, que dividimos as equipes, a equipe que era 2002, que era na época o Sub-15, nós tínhamos 28 jogadores. Aí vai ficar difícil, vai ficar jogador que não vai poder participar. Aí resolvemos fazer 2 equipes, time A e time B. A maioria dos meus jogadores ficaram todos no time B. Por coincidência, só o meu filho que ficou no time A, né? E aí teve o primeiro jogo do time B, a equipe perdeu. Não... Como essa equipe ficou muito jogador seu,
a partir de hoje você vai se responsabilizar por ela, você vai tomar conta dela. Eu digo, tudo bem, contanto que vocês me derem pelo menos um campo para eu fazer um treino com a equipe, para eu tentar montar a minha equipe. Aí nós fomos, pessoal da liga, eles conseguiram um campo, fizemos um treino, e na segunda-feira já o nosso segundo jogo. Por coincidência, no sorteio saiu contra a equipe A. Aí nós ganhamos o jogo por 1-0. E graças a Deus daí a equipe embalou. Ganhou o segundo jogo, inclusive para a equipe de Cajazeira, de Salvador, ganhamos por 2-0. Aí ganhamos para o Flamengo do Piauí, ganhamos por 3-0, né? E aí a equipe embalou, saímos sem tomar um gol, graças a Deus, saímos invicto. E para o meu trabalho, eu sempre digo, pessoal, essa foi a minha, eu acho que foi a minha melhor consagração e a demonstração do meu trabalho para meus amigos, para todo mundo que estava lá, né? E para os colegas, os garotos que foram para jogar, foi assim, uma experiência extraordinária para eles. Porque a molecadinha daqui do interior, cidade pequena, está acostumada a jogar só na cidade, muitos jogadores que a gente traz até da zona rural, quer dizer, sem experiência nenhuma, passaram 10 dias alojados, vivendo como era realmente um futebol profissional, para eles, né? A gente, a turminha fechada ali, todo mundo conversando, já saía de dentro do quarto ali, já com a pré-eleção pronta, montada, com a equipe definida, e graças a Deus, acho que foi essa união toda que deu certo, né? Tá entrando muitos amigos seus aí, muitos seguidores seus, tô vendo alguns meus aqui, vamos mandar um abraço para a turma aí. Inclusive tem um que é da Paraíba, acho que você está vendo aí, o Mundo da Bola. Esse é um garoto especial, pessoa muito inteligente, entendeu? Se tornou meu amigo, acredito que vai estar ele, que ele está começando a se envolver no jornalismo, principalmente do futebol. Pô, bacana. Quero aproveitar também e mandar um abraço para todo mundo aí. Não só os nossos seguidores, mas os da sua equipe também. Tô vendo bastante gente comentando, isso é bacana. Pô, a história que você contou aí é sensacional, né? História de time campeão. E bacana que, pela forma que você me contou, foi algo de bastante união e humildade também, né? Teve bastante humildade da parte do pessoal. Uhum. Seu Aires, um abraço pessoal, seu Aires. Meu amigo de sala aí também está presente. Esse aqui também é de outro estado, viu? Seu Aires aí, seguindo a gente, acompanhando. A gente fica... Mandar um abraço também para a empresa Cacom Arte, que é uma parceira nossa aí. Trabalha com arte, design. Quem tiver interesse, só entrar lá no perfil deles. Ney Dias, um abração. Abraço forte, Ney Dias. Tá dando esse apoio pra gente aí. Tamo junto, equipe, meu irmão. Já tem bastante tempo, né, de existência, né? São quantos anos? A equipe mesmo, o Screte, como era adulto, ele fez 31 anos. Agora ficou um longo tempo parado, por questão política, sabe, cidade pequena, né? A gente não tinha apoio, não tinha como tocar para frente. O meu trabalho também, na época, eu não tinha tempo. Estava dando para jogar uma bolinha, disputando competições dos coroa ainda e tal. Aí eu me apaixonei pelo trabalho. E digo sempre, até meu filho aqui, que está do meu lado, digo a ele, se eu tivesse como voltar, eu voltaria para iniciar um trabalho com a molecada, porque é muito gratificante. Só aí, ó, vê só, uma amizade com o seu Aires, com o menino do mundo da bola, quer dizer, tudo isso foi gerado de quê? Então, a nossa uma satisfação aí, muito grande. Se for comparar o tempo de existência, ainda é um neném. Temos, como eu falei, quase 4 anos de existência. Ainda não tivemos a oportunidade de trabalhar com base, né? A gente só tem uma equipe profissional. Porque aquilo, né? Lidar com menores de idade tem que ser algo bem trabalhado, bem organizado. Assim como você vem fazendo esse trabalho aí, né? Tem que ser algo que não pode ter erro, principalmente questão de cuidados, enfim. Voltando à segunda pergunta, falando aí sobre a minha equipe, a nossa fonte de renda é através de patrocinadores, né? A gente conseguiu alguns patrocinadores para confeccionar o uniforme e a princípio a gente tem a única fonte de renda é através de venda de produtos, né, do clube, como eu já mostrei a máscara aqui. Sobre a terceira pergunta que eu te fiz, o nosso clube ainda não chegou a participar de nenhum campeonato oficial, porque como a gente tem pouco tempo de existência, a gente não tem pressa para poder
entrar no campeonato. A gente quer primeiro estruturar o time, o clube, em todos os quesitos, para depois poder entrar num torneio e ter um bom desempenho, entendeu? A gente teve até uma oportunidade ano passado, só que como a gente só estava com o uniforme confeccionado, aí não teve como a gente poder participar. Mas a gente foi nas reuniões, buscou informações já para poder começar a ficar no meio aí dessas questões aí de campeonatos da cidade. Indo para a quarta A pergunta, garotada, né? eu gostaria de saber como funciona a preparação. Com relação à quarta pergunta, eu queria saber como que funciona a preparação do clube para competições. Né, você já falou um pouquinho aí, gostaria que você me explicasse um pouco mais. E como isso tornou o clube competitivo. Veja, aqui a gente trabalha de segunda a sexta. Todos os dias, às 14 horas, eu subo lá para o clube, onde treinamos, e eu já fico aguardando a garotada sub-13, sub-15, assim, que já tem 16, 17, que viajaram, já jogaram fora e por algum motivo ou outro retornam e ficam sempre trabalhando. Aí, na segunda-feira, geralmente eu procuro, antes de mais nada, fazer uma palestra com eles, explicar tudo o que aconteceu no final de semana e o projeto que nós temos, quer dizer, no decorrer da semana e até se vai haver algum jogo ou não no final de semana. Depois da palestra que a gente conversa, aí solta uma bolinha, um recreativozinho para eles, né? Para eles ir se soltando. A partir da terça-feira em diante, aí a gente já inicia um trabalho um pouco mais pesado. A gente já faz uma parte de aquecimento, uma partezinha de alongamento, uma partezinha física, e a maior parte do trabalho eu procuro fazer mais nós aceitamos todos os jogadores que chegam. Muitos pais procuram, meu filho está muito estressado em casa, ele tem muita energia e ele gosta de futebol. Posso matricular ele? Eu digo, tranquilo. Então, quer dizer, isso não quer que tenhamos que trabalhar só no desenvolvimento dele com futebol, aventurando-se um jogador, pisando um pouco com os outros colegas. Então, tudo isso a gente vai ajudando. E de acordo com o passar do tempo, aqueles que vão se destacando, aí nós vamos colocando já na equipe nossa, que é a equipe de base, né? Com reuniões, e graças a Deus, tá vindo dando certo até hoje, né? Ultimamente, o ano passado, por exemplo, nós disputamos 4 competições. Uma aqui em nossa cidade, que é que eu faço, e 3 nós fazemos aqui na fomos vice, né? Sim. Então, graças a Deus está dando certo e a molecada se empolga mais quando a gente diz assim que é uma competição fora. Aí eles se dedicam mais, os pais também já ajudam. Então, tudo isso influencia para que eles se desenvolvam cada vez mais. Você tocou num ponto importante aí sobre não fazer acepção de pessoas, né? Já entra até na quinta pergunta, que é uma pergunta, acho que foi uma das mais importantes que a gente colocou aqui no roteiro, que tipo de técnica, né, vocês utilizam para trabalhar com esses adolescentes aí da categoria de base? Como você falou que não faz acepção de pessoas, né, aceita todos os adolescentes que chegam, eu imagino que tem bastante, né? Com certeza deve aparecer muita gente interessada em entrar em participar do clube, né? Eu gostaria de saber como que vocês fazem. Porque aqui, assim, tem os colégios públicos e tem colégios particulares. Semana toda. Quer dizer, por exemplo, eu tenho uma frequência hoje de 38, 40 jogadores, garotos, de idades diferentes. Quando é amanhã, eles ficam já em casa para fazer algum trabalho do colégio. Aí já vem outra turma. Então, quer dizer, a gente não pode ter uma sequência planejada já durante a semana qual é o trabalho. Porque quem vem hoje, a gente passa um trabalho, mas ele já não vem amanhã. Então, a gente já tem que diferenciar um trabalho com ele.
né? A gente vai anotando e tem uma sequência. Ó, ele veio hoje, fez uma partezinha física, amanhã aquele ali a gente já coloca ele para fazer um fundamento. Quando chega no outro dia que a gente já solta um coletivo para ver como é que ele está, né? Se desenvolvendo junto com os coleguinhas. E daí é que a gente vai montando a equipe. E durante o dia de sábado pela manhã, é a molecadinha de 12 anos abaixo. Aí os pais vão, acompanham, aí é onde nós temos a maior frequência. Geralmente é 60, 70 garotos que frequentam o dia de sábado, né? Porque aí os pais acompanham, e aí, mas também o dia de sábado não tem como a gente fazer um trabalho, tá? Entendi. Poxa, bacana demais. É, tem que ter né, esse cuidado como a gente já conversou né, com adolescente, porque é aquilo, né? Você tem que ter a rotina de estudo, né? Entra até para a sexta pergunta aqui, gostaria de fazer para você, como que vocês utilizam do esporte sem afetar as atividades do estudo? Né? No caso, você já até me explicou aí que vocês têm tudo, deve ter tipo uma planilha, né? Com cada atleta, que aí varia, né? Um pouco, né? Porque tem atletas que Uhum. estudam em colégio particular, outros em público, não é isso? Isso, com certeza, com certeza. Muitas das vezes a gente tem dificuldade até de montar a equipe por isso. Porque muitas vezes, quando chega no período de prova, por exemplo, aí 4, 5, 6 estuda no colégio, está no período de prova, não tem como vir treinar, né? Aí é que a gente só tem praticamente um dia, dois, aí a gente pega mais jogadores para poder, até do município, chama, convida, que eles vêm que treina, para a gente poder. E esse trabalho, assim como o seu, que você está fazendo aí também, está iniciando com sua turma, a gente tem que fazer ele parceria com os pais e com o próprio colégio, né? Porque a educação hoje tem que estar junto, né? O jogador hoje não adianta dizer que tem aquele sonho de ser jogador e vai ser só jogador, vai se dedicar só a ser jogador, sem um estudo Sem que dúvida. acaba não dando certo. Então tem que ser trabalhar os pai e mãe em casa, colégio E como e que vocês depois o fazem para futebol. acompanhar o desempenho dos adolescentes no colégio? Saber que não, saber que as atividades do time não estão afetando. Você conseguiu escutar a minha pergunta direitinho? O que eu queria Um pouco saber é eu não como que vocês ouvi. fazem para ter acesso ao desempenho dos adolescentes no colégio para saber ter a certeza de que as atividades do time não estão afetando. Sempre que eu tenho um intervalozinho no meu trabalho pela manhã, eu vou no colégio, aí já procuro saber e peço a eles também para me informar. Toda a unidade, quando termina a unidade, muitas vezes eu peço o boletim, eles me trazem para ver como é que tá, como é que eles foram na prova, né? E aí os pais também me procuram quando eles estão com dificuldade em casa de estudar, não querem estudar pelo motivo outro. Os pais me procuram, me ligam e pedem para eu ajudar, né? Aí eu procuro eles, sento, está estudando, que não vai adiantar, e aí a gente aconselha. Muitas das vezes, Deus abençoa, Deus ajuda, que ele entra na cabeça Ah, deles e eles perfeito, voltam a perfeito. estudar normal, né? É, e aí, você já até respondeu essa pergunta, mas eu vou fazer. Qual foi a maior conquista qual foi a sua maior conquista no Clube Scratch? E gostaria de saber se já tiveram algum atleta que chegou ao futebol profissional. Eu vi aí alguém comentando que já teve, né? Veja só, a maior conquista nossa, eu digo assim, para mim pessoal, foi essa de Itaberaba. Eu não viajei, viajei com jogadores, mas eu não ia nem... Só tivemos treino lá já durante já o período da competição, como eu falei, né? Quando passei a assumir a equipe, foi que
fizemos um treino pela tarde, um coletivo que eu tentei arrumar a equipe. Então, para mim, pessoalmente, a maior foi essa. Agora, para a equipe, foi quando fui campeão da segunda Copa União, que é a competição que eu faço aqui, porque envolve todas as equipes da região. E a equipe adversária nossa mesmo, que fez a final, era uma equipe muito boa, muito bem montada, um professor muito qualificado, que é Renatinho, por sinal é muito meu amigo aqui, de uma cidade vizinha. E a final, assim, para a gente foi que no ano, por falta de amadurecimento da gente, nós fomos para a final, não tinha tomado um gol na competição. Nossa. E por nervosismo nós perdemos o título. Então fomos na segunda para a final novamente. Então quer dizer que nosso psicológico estava um pouco abalado, que a gente estava preocupado de o time não conseguir render. Né? Dentro de casa, com torcida, o outro time muito bom. E para completar, o jogo estava 2-1 para a gente. Nos 4 minutos de acréscimo que o árbitro deu, nós sofremos um pênalti. Né? Um pênalti quer dizer que eles poderiam ter empatado, mas graças a Deus para a gente e infeliz para eles, o garoto perdeu o pênalti e sagramos-se campeão. Então, para a equipe, eu acho que esse foi o título assim mais comemorado, pela dificuldade que foi. Uma história bacana, hein? Caramba. Cada história que você dá para perceber o orgulho que você conta aí, como tudo aconteceu, né? E segundo, inclusive, desse time que foi nosso adversário, tem jogador hoje que está no Vitória, inclusive até capitão da categoria dele, tem o Ebert, que jogou essa competição com a gente aqui. Em relação, você perguntou a jogadores nossos, se já estão em algum time profissional, nós temos inclusive o que eu citei a você do início, que foi por intermédio até dele que fundamos a escolinha, ele hoje está no Criciúma. No Confiança, me engano, está no Confiança de Sergipe. E o ano passado, o Campeonato Sergipano teve 6 jogadores nossos que jogaram Sub-15. Quer dizer, pela idade, no profissionalismo mesmo, de contrato assinado, nós não temos nenhum ainda. Mas já tem jogadores, inclusive tem o Ronaldo Bahia, que está até na live aí acompanhando. Ele já esteve lá no Paraná, jogou no Paraná, jogou do Arapongas, jogou no Atlético de Londrina, né? Temos o Marcelo, que inclusive está no Boca Minas, lá em Belo Horizonte. Né? Temos um garoto que esse não treinou muito tempo comigo. Eu tive um intermediário dele assim, só quando eu levei ele no Bahia para teste, que foi o Matheus. Inclusive vou ter até a live com ele quinta-feira. Se você puder acompanhar, vai ser muito bom. Do nosso clube aqui também não teve atleta chegando ao profissional, porém no nosso futebol amador aqui da cidade já teve bastante atletas que foram aproveitados no time oficial da cidade e no campeonato também, carioca, aqui do estado do Rio. Já teve. Uhum. Isso. Eu gostaria de saber qual a maior dificuldade que a equipe de vocês enfrenta atualmente. A nossa maior dificuldade é justamente questão financeira. Quando nós temos, assim, por exemplo, uma competição como foi essa de Itaberaba, que nós viajamos, o custo, vamos supor, de cada jogador ficou em torno na faixa de 300, 350 reais, as despesas durante os 10 dias. Então, muitos dos jogadores não tiveram condição de viajar com a gente. Por questão da família ter dificuldade, é a região que é pobre, né? Então, muitos jogadores tiveram dificuldade de viajar, ficaram na vontade. Teve outros que meteu a cara no comércio, com outros colegas ajudando, um pedindo a outro. E quando tem nessa questão, quando a gente precisa de alguma viagem, que a gente não consegue o transporte, porque aí tem que contar com a família. E quando o jogador se destaca, essa é a maior dificuldade nossa, por questão da capital aqui, ser a 200 quilômetros. Então, de repente, eu tenho um garoto de 14 anos, ele se destaca. Eu levo ele para o Bahia, por exemplo. Correto. Ele vai ficar em teste. Então, ou ele vai todo dia, tendo a despesa de ir e voltar, que fica muito pesado, para ir, chega lá, treina, retorna, no outro dia vai novamente. Ou então ele tem que ficar numa pousada. E geralmente essa pousada próxima
faça melhor para se destacar, até o lado psicológico dele já fica difícil, porque ele sabe que vai enfrentar muita dificuldade até chegar lá e passar aqueles 10 ou 15 dias que seja de teste. E Né? você está contando essa situação com relação aos times grandes aí, profissionais. Você tem, no caso, então, contato direto para poder passar essas informações quando tem algum atleta que se destaca na sua equipe aí, correto? Nós temos. Graças a Deus nós temos. Tanto nas duas equipes, Bahia de Feira, nós temos muito acesso com o Bahia de Feira. Temos acesso com a Catuense, inclusive já levei. Almir? Tivemos um problema aqui com a conexão. Só chamar aqui o Almir novamente. Quem estiver assistindo aí e tiver interesse também em estar agendando alguma live sobre assuntos relacionados ao futebol, só entrar em contato com a gente aí.